Beleza, galera? Hoje é dia 20 de outubro de 2022 e a esquerda ela tem duas maneiras de tomar o poder. Ela pode tomar o poder por meio de um processo revolucionário, por meio de armas, por meio de uma revolução armada, e ela pode tomar o poder por meio de uma mudança cultural que acontece. Essa mudança cultural, ela nunca é de uma hora para outra. Ela não causa uma ruptura assim da noite para o dia. É um processo que demora a acontecer. Todos os países recentes que foram dominados pela esquerda, esse processo durou muitos anos, 10, 20, 30 anos. Observe os países aqui da América Latina para você confirmar isso que eu estou te dizendo. E no Brasil, o processo está avançando. Está avançando a tal ponto que agora, por meio das redes sociais e por meio da lambança que o Supremo Tribunal vem fazendo, é que nós podemos perceber mais claramente essa mudança e essa interferência. Primeiro ponto que eu queria tratar no vídeo de hoje é: quando você vê metade da população brasileira, segundo as pesquisas, apoiando um condenado, você já sabe que algo não vai bem. Você pode ter N motivos para falar mal do Bolsonaro, mas você não tem como falar que ele é um condenado. Ele não foi condenado em processo nenhum, principalmente processo de corrupção, diferente do Lula, que todo mundo acompanhou o processo dele. Então você ter metade da população apoiando esse cara já é um sinal muito claro da influência que ainda é muito forte da mídia no nosso país. A nossa mídia trabalha sempre exaltando o criminoso Lula e denegrindo a imagem do Jair Bolsonaro. E aí você vê essa discrepância quando vai ver a opinião pública. Muita gente ainda na cara de pau falando que vai votar no cara condenado, líder da maior facção criminosa do Brasil, que é o PT. Agora você percebe esse processo que vem ocorrendo com relação às censuras que nós estamos vendo por aí. Isso não é de hoje, começou lá de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal já proibiu aquela revista chamada Cruzoé de falar a respeito daquela delação premiada que acusavam indiretamente Dias Toffoli com o nome de amigo do meu pai. A partir daquele momento você tem essa censura da revista, censura dos sites relacionados a isso, e depois o negócio veio degringolando. Você vê o Supremo Tribunal Federal perseguindo, por exemplo, o Alan dos Santos, o Eustáquio e assim por diante. E você vai vendo o negócio se avolumando e vem avançando, ao ponto de chegarmos onde chegamos nesta última semana. O Supremo Tribunal Federal, na figura do TSE, que também é composto por alguns representantes do Supremo Tribunal Federal, estão censurando até emissoras de TV como a Jovem Pan e também iniciativas privadas como a Brasil Paralelo, proibindo que ela lance um documentário, que é um documentário produzido por ela chamado Quem Matou o Jair Bolsonaro, e ela faz essa censura prévia. O documentário nem foi lançado ainda, nem se tinha conhecimento do que era tratado ali, e os nossos Supremos já censuraram o documentário. Imagina o prejuízo que a empresa está tendo por causa dessa interferência do judiciário em suas ações. E aí você percebe absurdos como até os termos que você não pode se referir ao Lula nesse momento. Alguns vídeos estão rolando pela internet e você vê lá que termos como ex-condenado, ex-presidiário, etc., não pode ser usado para se referir ao Lula, especificamente falando a respeito da Jovem Pan. Ora as bolas, o cara não ficou preso lá na Polícia Federal? Então é um ex-presidiário, estava preso. Só que eles querem falar que na verdade ele não estava numa prisão. Se não era uma prisão, uma penitenciária, então não é prisão. Então não pode chamar ele de ex-presidiário, não pode chamar ele de corrupto, não pode chamar ele de nada. Então você vê o nosso judiciário fazendo uma campanha aberta para o Lula em todos os locais que você possa imaginar. Em contrapartida, a campanha do PT pode inclusive acusar o Bolsonaro de genocida e pedófilo. Eles estão preparando uma propaganda que vai ser lançada logo em breve, acusando o Bolsonaro de ser amiguinho do pedófilo lá do Paraguai, um ditador que apareceu por lá
alguns anos atrás aí. Então você vê o nível que nós estamos vivendo. Então esse processo, você vê que ele não é da hora para outra, de hora para outra que acontece, é um processo longo. E tem gente que acha que o Brasil, por ser tão grande, jamais o socialismo prevaleceria aqui. É muito simples fazer o socialismo prevalecer aqui. É só você fazer o que o Lula falou que vai fazer caso seja eleito, ou seja, controlar os meios de comunicação. Se você controla os meios de comunicação, você acaba sendo uma Coreia do Norte, onde a população é oprimida pelo regime comunista, mas ainda agradece, porque na cabeça dela o regime está salvando ela de um ataque iminente dos Estados Unidos. Então, se eles controlam a mídia, você passa a depender da versão deles do que seja verdade. Nós vimos hoje que o TSE autorizou uma investigação, inclusive contra Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, presidente, por disseminação de mentira. Ora as bolas, isso não está nem previsto na nossa legislação penal. Não existe um crime de mentir. Mentir pode ser imoral, pode ser não ser legal, pode ser algo ruim, pode ser um pecado, mas não é crime. Então como é que você vai investigar algo que não é crime? A acusação que mais fazem para o Bolsonaro é disseminador de rede, de fake news, de mentiras, etc. Isso é uma tremenda bobagem. Isso é um motivo para que eles controlem o que você pode ou você não pode falar. E agora eles querem controlar até o que você pode pensar. No caso específico da Brasil Paralelo, eles falam que os fatos tratados ali são fatos verídicos, porém a conclusão que ela pode levar é falsa. Então eles querem que você acredite na conclusão que eles querem te passar, e não que você chegue à sua própria conclusão por meio das premissas que são passadas no documentário. Isso é uma tremenda sacanagem o que eles estão fazendo. Eles querem ter a hegemonia do que é a verdade e o que não é a verdade. Quem tem que falar o que é verdadeiro ou não somos nós, o povo. Nós deveremos avaliar se aquilo é verdade ou não. Então, se você tem uma emissora de televisão que só fala mentira e você observa os fatos e que comprovam que ela está mentindo, você vai fazer a sua avaliação e essa emissora vai perder a credibilidade. Então, a tendência é ela passar a falar mais a verdade. Agora, se você tem o Estado dizendo o que é verdade e o que não é, você chega numa situação muito temerária, onde tudo pode acontecer. Tudo aquilo que é para você acreditar vai ser dito pelo Estado. E se você discordar, você vai preso. É o que acontece em países comunistas, como China e etc. Onde você, se você não pensar igual o governo, se você se rebelar contra o Partido Comunista, contra o governo, você vai para um local para ser reeducado. Ou seja, você vai ficar ali sofrendo uma lavagem cerebral para que você pense conforme o Partido Comunista quer que você pense. Então, esse vídeo é um alerta para você. O dia 30 está chegando, então o risco é iminente de censura em nosso país. E aquele negócio que eu falei, se eles conseguem controlar as mídias sociais e as emissoras de televisão, daqui a pouco você vai estar passando fome no Brasil, num país comunista, e vai estar amando, você vai estar idolatrando o líder supremo, seja o Lula ou seja lá quem for, falando que, olha, ele é meu salvador, ele me dá meu alimento diário, ele me dá a minha ração diária, o meu 1 quilo de arroz por dia, que maravilha, ele está me livrando das garras dos países maldosos como os Estados Unidos, etc. Então, se liga, vote certo no dia 30 e influencie o máximo de pessoas para que nós não caiamos na censura total e não venhamos a ser um país comunista. Um forte abraço e até a próxima.